Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um comentário bíblico. Hoje nós estaremos comentando sobre o novo nascimento, sobre a regeneração. A nossa leitura, ela está baseada no Evangelho de João, capítulo de número 3, onde relata ali o encontro de Jesus com Nicodemos. Nós vamos encontrar nesse texto, nesse relato, uma das grandes doutrinas fundamentais da fé cristã, que é o novo nascimento ou regeneração. Sem o novo nascimento, a regeneração espiritual, ninguém poderá entrar no reino de Deus. É o que Jesus vai dizer para Nicodemos no capítulo 3, versículo 5. Se o homem não nascer da água e do Espírito, o homem não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então, somente a salvação em Cristo Jesus, mediante a fé, pode garantir ao homem o que? Uma vida eterna, através desse processo que nós chamamos novo nascimento ou regeneração. Já no versículo 1, o texto vai nos relatar que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nesse relato nós podemos ver aqui um homem religioso, um fariseu. E o que vem a ser um fariseu? Nos tempos de Jesus nós vamos encontrar um grupo denominado fariseu, que vai surgir no período interbíblico ou intertestamentário, aonde o propósito deles é nobre, é um propósito bom. Eles resolvem se separarem para cumprirem o que a lei de Deus, obedecerem o que os seus mandamentos. Então, fariseu significa separado. Então, eles se separam com esse propósito, com essa missão, de viver de acordo com a palavra de Deus, com os ensinos relacionados ali com a lei de Moisés. Porém, eles tinham tudo para verdadeiramente ser um grupo de pessoas que seguissem o quê? A palavra, a vontade de Deus. Porém, nós vamos ver esse grupo de pessoas apenas sendo pessoas de uma aparência externa muito grande. Porque na prática eles eram totalmente hipócritas. Eles não demonstravam nenhum amor para com o próximo, nenhuma misericórdia, não praticavam a justiça. Então eles tinham somente uma exteriorização. O exterior, vestiam roupas compridas, vestes brancas, faziam longas orações, davam as contribuições, o dízimo ali, mas faltava o que? A essência da lei, que era o amor. E o que nós vamos encontrar aqui, que toda a religiosidade,
sem a vida do Espírito, ela é vazia, ela não tem cor, né? Como diz alguém, não tem sabor. Então esse homem era pertencente a esse grupo, e além de ser pertencente a esse grupo, nós vemos aqui que ele era um príncipe, né? Príncipe dos judeus. Então era uma pessoa que tinha uma posição dentro da sociedade, né? Conhecedor das leis de Deus, e ele também era um mestre. E nós vamos ver que ele reconhece que Jesus era um enviado de Deus, era um mestre divino, né? Porque aquilo que ele ensinava, ele praticava, e sinais acompanhavam que ali o seu ministério, acompanhava ali a sua vida. E ele vai deixar isso bem claro, né? Que Jesus evidencia que era enviado do Pai pela a maneira com que ele vivia. Então a religiosidade de Nicodemos não foi capaz de preencher o vazio, a necessidade da sua alma. Apesar de ser um mestre religioso, ele não encontrou resposta para as questões importantes da vida. Entre elas, a paz de espírito, a comunhão com Deus. Então, por isso que ele vai atrás de Jesus. Ele vai atrás de Deus na esperança de encontrar ali respostas para preencher essa dúvida, esse vazio que ele tinha dentro da sua alma. Então, o texto diz que ele vai à noite ter com Jesus. Dá a entender por causa da sua importância social, e Jesus, por ser um judeu comum entre os demais, eles eram separados, não se relacionavam com uma classe menos favorecida. Então ele vai à noite, embora algumas pessoas dissem, né, que ele é medroso, covarde, pelo fato de ir atrás de Jesus no oculto, né? Mas o interessante é que ele vence o que essa barreira do medo, essa barreira ali, e chega até Jesus, vai até os pés de Jesus. Então, nós sabemos, né, que todo aquele que busca a Deus, Deus se deixa encontrar, né? Aquele que clama, Deus ele responde. Então, Nicodemos, ele vai até Jesus. Nesse encontro, nós vamos ver que Jesus se deixa ser achado ali por Nicodemos. Então, Nicodemos aqui, ele deixa o seu orgulho, a sua posição, porque ele era um mestre, uma pessoa importante, mas ele quebra o que essa barreira, e ele chega até Jesus, onde ele vai o que aprender o que verdades eternas. Que quando ele chega até Jesus, Jesus vai dizer para ele, né? Se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Mesmo sendo mestre, conhecedor da lei, né? Sendo ali alguém de uma intelectualidade muito grande, ele não consegue compreender o que as coisas espirituais. Ele fala, como é que pode alguém já sendo velho voltar ao ventre da sua mãe? Mas Jesus mostra uma grande verdade. Para que o homem possa entrar no reino de Deus, o homem precisa nascer da água e do Espírito. Então, temos dois poderes operacionais que produzem no homem interior o quê? Uma nova vida. Um novo nascimento. Né? A água, símbolo da palavra, né? A palavra da verdade, e o Espírito Santo.
Então esses dois poderes, o poder da palavra e o poder do Espírito, leva o homem o que? A um novo nascimento, ao espírito humano ser vivificado. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que antes o homem sem Deus ele está morto em delitos e pecados. Mas Cristo nos vivificou através do que? Da sua palavra e através do Espírito Santo. E uma pessoa que nasce de novo, ela é vivificada, ela através do poder da palavra e do Espírito Santo, essa pessoa ela é libertada dos desejos da carne e ela é levada a uma nova vida, que agora ela anda segundo o Espírito. Paulo diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então a regeneração, o novo nascimento é uma obra sobrenatural do Espírito Santo na vida do homem, que ouve a palavra de Deus e crê na verdade do Evangelho. Então ocorre o processo da salvação. Nós vamos ver que quando o homem ouve o Evangelho, o homem ele ouve a palavra de Deus e crê, nós vamos ver que ocorre a justificação. Ali, quando ele ouve, ele crê, ele aceita, os seus pecados são perdoados. Então ele é aceito diante de Deus. Através da obra salvífica, da obra efetuada por Cristo ali na cruz do Calvário, os seus pecados são perdoados. Então, ele passa, de inimigo de Deus para agora amigo de Deus. Nesse processo da salvação, que inicia pela justificação, nós vamos ver que ocorre a adoção. Porque antes o homem era uma criatura, mas agora todos aqueles que creem em Jesus, Deus dá-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Através da fé na palavra e da operação do Espírito Santo. Então, ele recebe uma nova posição, torna-se o que? Filhos, herdeiros de Deus, relacionado a essa confissão de fé. Então, tanto a justificação como a adoção e a regeneração são obras, processos instantâneos. A pessoa aceitando a Cristo, reconhecendo seus pecados, ela é justificada, ela se torna um filho de Deus e o Espírito Santo faz morada nela. E o quarto processo, porque são 4 os processos relacionados à provisão da salvação, que é a justificação, regeneração, adoção e santificação. A santificação é diferente desses 3 processos porque ela é um processo que ela é contínuo, ela é progressivo. Então ela é para toda a vida. Então a pessoa, cada dia mais, ela precisa o quê? Buscar a santidade, a separação do pecado. O novo nascimento, ele não pode ser equiparado ao nascimento físico. Pois o nascimento físico, o filho está ligado ao pai para toda a vida. Mas o relacionamento do novo nascimento, ele é espiritual. É o relacionamento entre o homem e Deus. Não é carnal, é espiritual e é voluntário. Então o homem, ele precisa o quê? Se entregar, se disponibilizar, precisa ali estar no centro da vontade de Deus. Então, a regeneração, ela envolve os 2 lados. O homem precisa o quê? Reconhecer que é totalmente dependente de Deus e o Espírito Santo vai vir fazer morada nela, envolvendo ela de uma maneira tal que a velha natureza, da vida de pecado, ela é transformada e a pessoa passa a ter uma nova vida agora em obediência à palavra, em obediência a Cristo.
Então a regeneração ela só ocorre na vida daqueles que se arrependem, que reconhecem que são miseráveis pecadores e é totalmente dependente para Deus. E aceita a obra de Cristo ali na cruz do Calvário. Então Jesus ele deixa essa grande mensagem para Nicodemos, dizendo para Nicodemos para que o homem possa verdadeiramente ter uma comunhão com Deus, né? Servir a Deus e encontrar o que essa paz de espírito ele precisa, né? Não de uma filosofia de vida, mas de uma vida de poder que é manifestada pela palavra e pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita na vida ali no coração da pessoa. Então essa mensagem aqui nós vamos ver que no texto que nós aqui estamos estudando, ela vai produzir um grande efeito no coração de Nicodemos. Nós vamos encontrar mais adiante nas Escrituras, nos relatos ali dos escritos joaninos, né? Nicodemos, mais na frente ele repreendendo os fariseus, né? Ele defendendo a Cristo. E já no final do relato dos evangelhos, nós vamos ver que Nicodemos ele tornou-se o quê? Um discípulo de Jesus. Então, o amor de Deus, ele não está limitado a um grupo determinado de pessoas. Ele é estendido a todos aqueles que querem, que creem, bem como a relação, né? Ela é independente de classe social, né? De indivíduos. Então todos são chamados para a salvação. E a salvação ela se inicia quando a pessoa aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aonde o Espírito Santo vem habitar nela, trazendo nela uma nova vida, operando nela uma nova natureza, que agora a pessoa já não mais vive, mas Cristo vive nela. Então, é essa mensagem que Cristo ele passa para Nicodemos, que o homem precisa ouvir a palavra de Deus, precisa crer na palavra de Deus, para que o Espírito Santo opere nela a nova vida. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde e que verdadeiramente o Espírito Santo possa operar em ti e você venha ser um instrumento nas mãos de Deus. Fique na paz.